Olá, traders, Lang aqui, passar a visão do Bitcoin aí, pensando em suportes do curto prazo, suportes do longo prazo, caso a gente continue subindo até onde pode subir, qual que é a minha estratégia a partir de agora. Então, se inscreve no canal para não perder mais análises, sempre sem enrolação, direto ao ponto. Vamos lá, falando aqui primeiramente a análise técnica do Bitcoin, pensando o que a gente estava vendo no último momento, tá? Na última análise. Eu tinha comentado basicamente que o Bitcoin tinha dois pontos, tá? Um nos 78 e um nos 80, o qual ele definiria um possível topo, né? E a gente estava basicamente atualizando o Fibo para uma correção. A gente seguiu subindo, tá? A gente chegou aqui até a região de 161,786, dessa pernada de alta aqui no tempo gráfico menor, tá? E agora a gente então tem esse suporte aqui no curto prazo, tá? Vai de 86 mil a 83 mil, então significa basicamente que primeiro indício de uma formação de topo seria o rompimento dessa região aqui dos 83 mil, tá? Então aqui poderia ser até um stop gain, tá? Então o preço está numa região de suporte aqui, imagino que ele deve ficar aqui numa região lateral, quem sabe acabar perdendo esse suporte. Então, vamos direto ao ponto aí sobre quais seriam ali os próximos alvos, tá? Basicamente, os próximos alvos seria essa região aqui dos 92 mil, depois 95, caso a gente continue subindo, tá? Porém, a gente está bem esticado, tá? Então, inclusive, eu não estou mais comprado em Bitcoin, tá? Eu acabei saindo aqui da minha posição ontem, tá? Então, até olha aqui no Trade History, eu fui estopado aqui abaixo dos 87, tá? 86,868 eu fui estopado, essa é a minha posição de short. Até tinha aberto um short ontem também, e acabei fui sendo estopado aí nessa região, tá? Mas qual que é a ideia dos próximos suportes então? Perdendo essa região aqui dos 83, a gente basicamente confirma um topo aqui nessa possível onda 3, e o suporte ele vai ser dessa região aqui, entre 83 mil a 76, tá? Então percebam que o ponto que um suporte confirma um topo é o ponto que inicia o outro suporte, tá? E vai depender aí bastante do price action, tá? Nessa região, mas são pontos importantes, tá? Caso a gente perca essa região aqui, especialmente aqui dos 75 mil, aí o suporte ele vai ser esse mais abaixo aqui, que está em amarelo, beleza? Entre 74 mil e 65 mil. Perdendo aqui os 65 mil e 64 mil, a gente perde a tendência, tá? Então não seria saudável a gente fazer isso. Acredito que não é o caso de acontecer isso, tá? Então esses são os pontos chaves. No momento, então, eu saí de vários longs que eu estava para aguardar um pouco de price action, tá? Já que se a gente olhar aqui a dominância, a gente teve essa correção e a gente começa aqui a ver uma subida, né? Inclusive, tá? Como experiência, assim, de outros bull market, tá? Outro, né? Eu tive um só. Quando a gente tem um primeiro indício de um fundo local na dominância, tá? Aqui nessas pernadas que o mercado dá, das altas, geralmente a gente começa a ficar um pouco mais perigoso e é um indicativo para a realização de posições, diminuição de exposição no geral, tá? Então esse sinal aqui ele basicamente foi domingo para segunda, né? Segunda aqui de tarde a gente começou a ter esse movimento, tá? Para mim esse movimento é um movimento que denota um pouco mais de risco e a gente tem hoje aí o mercado iniciando uma correção, tá? Então espero que vocês tenham conseguido realizar lucro ou tenham deixado o stop gain e agora é basicamente aguardar o price action, tá? Para ver até onde que o mercado vai corrigir.
Então, basicamente, eu estou tranquilo em dólar, e só aguardando aí uma confirmação de fundo para entrar novamente. Mas a ideia é permanecer em dólar aqui um tempo, tá? A gente tem aqui long short ratio aumentando, Pinterest aumentando, a gente tem o CVD acompanhando o preço, tá? Aqui, então a gente tem divergências no CVD aqui nesses topos e agora aqui o CVD acompanhando o preço, tanto no spot quanto no futuros. Então, embora a gente esteja num suporte aqui do curtíssimo prazo no Bitcoin, para mim não é um suporte que vai segurar, tá? Inclusive, por isso que eu estou vendido, tá? Então, estou sinceramente mais de olho para essa região aqui de compra, principalmente entre 79 e 76. E pensando mais em day trade, né? E essa região de compra, com a dominância subindo também, eu vou utilizar, né, um fundo local do Bitcoin para entrar em outras altas que, na minha visão, tiveram reversões de tendência já no diário. E a partir desse fundo local entrar nelas, tá? Caso a gente caia mais, aí a gente tem essa região aqui de acumulação, em que vai ser uma ótima região do ponto de vista de relação risco-retorno, porque a gente vai ficar muito próximo aqui dos 65 mil, que seria para mim o ponto em que a gente indicaria realmente um topo no diário, tá? Então para mim não poderia perder essa região de 65 mil. E é isso, então suportes aqui no Bitcoin, vamos aguardar o price action, Bitcoin fazendo algum movimento diferente desse que a gente está esperando, como um rompimento aqui dos 90 ou até um reteste aqui desse range, né, confirmando aí a análise, faço a atualização para vocês. Espero que vocês tenham bons trades e até mais.